meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus de toda graça, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que sempre está disposto a agir na vida daqueles que têm se colocado na posição para que Deus possa usar os seus filhos maravilhosamente. Quero compartilhar convosco neste momento a palavra de reflexão da parte do nosso Deus, onde a palavra de Deus ela nos vai falar de algo muito importante. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Observe que a primeira coisa que Jeremias começa a trabalhar com o povo acerca daquilo que Deus está transmitindo a eles, porque o Senhor conhece os planos que tem para vocês. Deus, Ele conhece os planos que Ele tem para nós. E os planos que Deus Ele tem para nós são planos bons. São planos de nos fazer o bem. Deus Ele projeta algo grandioso e extraordinário para o seu povo. Jamais Deus arquitetaria ou projetaria algo que viesse trazer para o homem danos. Mas aquilo que Deus Ele tem projetado para nós são planos bons, são projetos bons. O pensamento de Deus em relação a nós são pensamentos bons. Quando nós olhamos para Deus e aquilo que Ele tem projetado, na perspectiva de que cada dia, se nós estivermos em Deus, servindo, obedecendo, entendemos que o propósito de Deus ele tende a se cumprir nas nossas vidas, e aquilo que Ele tem projetado para nós vai acontecer, porque Deus é Ele que projeta e é Ele que executa os seus planos. É por isso que Ele fala através do profeta Jeremias, o povo vivendo um tempo de escassez espiritual, deixaram de buscar a presença de Deus, e assim Deus estava advertindo o povo através do profeta Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ou seja, Deus ele conhece os planos porque é Ele que arquiteta tudo. Então os planos que Deus tinha para o povo eram planos bons, planos de fazê-los prosperar. Ou seja, vocês serão um povo próspero. Se nós observarmos as mesmas palavras que Deus disse para Moisés quando tirou o povo do Egito, o Senhor estabeleceu ali alguns quesitos, regras importantes para que o povo viesse assim ser conduzido por esses princípios, por alguns mandamentos, algumas ordenanças de Deus. O Senhor disse a Moisés: se vocês forem obedientes a mim, vocês serão um povo forte, vocês serão um povo abençoado, vocês serão prósperos. Porém, se vocês desobedecerem os meus mandamentos e os meus princípios, eu vou ferir vocês com chagas, com tumores, com doenças. Ou seja, o salário de quem desobedece a Deus traz consequências desastrosas. Observe que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, o Senhor tem planos bons, porque Ele que conhece os planos, é Ele que é o grande arquiteto. E a gente observa claramente os planos do Senhor é de fazê-los prosperar.
e não de causar dano. Porque observe que o próprio Deus em si mesmo, ele não projeta causar dano ao homem. Mas por que o homem hoje, muitos sofrem, muitos perecem? São consequência das decisões que esse homem toma. São os caminhos que esse homem tem trilhado que traz consequências. Por não consultar a Deus, por não buscar entender qual é a proposta de Deus, qual é o propósito de Deus naquilo que eles têm pedido, naquilo que ele tem almejado, no caminho que eles decidiram trilhar. Observe que uma decisão errada, escolhas erradas, traz consequências desastrosas. Então observe que a Bíblia ela fala da semeadura. A Bíblia nos diz que tudo que o homem planta, o homem ceifa. Se nós plantarmos coisas boas, certamente teremos bons resultados. Mas se nós plantarmos coisas ruins, vamos ter resultados ruins. Então o Senhor está dizendo àquele povo o seguinte: sou eu que tenho os planos. Sou eu que arquiteto os planos. E os projetos que eu tenho são projetos bons, são planos bons. E qual é o plano que eu tenho? O plano que eu tenho é de fazer vocês prosperar, de vocês ser um povo próspero, de vocês ser um povo bem sucedido, um povo abençoado, um povo que as nações olham para vocês e vejam a prosperidade de vocês, o crescimento de vocês, ver o quanto que vocês são abençoados, uma vez que vocês obedeçam aos meus princípios, vocês obedeçam aos meus mandamentos. E os planos que eu tenho para vocês são bons, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Observe uma coisa importante, que este versículo ele fala de 3 coisas importantes. Primeiro, Deus é que arquiteta os planos. É Ele que tem projetos. Segundo, os planos de Deus para nós é de fazer-nos prosperar. E quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos dispostos a obedecer, nós vamos prosperar. E o nosso Deus, Ele nos dá esperança de um futuro melhor. Ou seja, se eu obedecer os princípios de Deus, eu estou inserido nos planos que Ele estabelece. E os planos que Deus estabelece para mim são bons, é de me fazer prosperar. E essa prosperidade, esse crescimento debaixo da bênção de Deus me dá esperança de um futuro melhor. Eu posso sonhar com coisas maiores do que aquilo que eu possa imaginar. Se nós vivermos bem aqui nessa terra, o próprio Jesus, Ele nos garante isso, na nossa plantação aqui na terra, naquilo que nós plantamos, naquilo que nós depositamos a nossa confiança, naquilo que nós projetamos em Deus, debaixo da bênção de Deus aqui, nós, na nossa plantação, nós colheremos 100 vezes mais. Ou seja, debaixo de uma condução, de uma ordenança, de um princípio, você tem todas as oportunidades de prosperar, de viver bem. E quando eu falo de prosperar, de viver bem, não estou falando unicamente a bens materiais, mas você desfrutar da bênção de Deus, você desfrutar de uma proteção de Deus, você desfrutar da graça de Deus. Essa é a maior riqueza. A Bíblia que diz que a quem ama a Deus será próspero, mas isso não significa que todo crente vai ser rico. Deus promete nos dar aquilo que precisamos quando recebemos, confirmamos realmente
confirmarmos nele, isso não é tudo o que queremos, mas é tudo o que precisamos, o que vai nos ajudar. Observe que prosperidade na Bíblia é mais do que ganho material. Deus, ele nos dá prosperidade espiritual, abundância de alegria, paz, amor, sabedoria. E a nossa maior prosperidade é a vida eterna, vida sem fim. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que nós teremos por fim a vida eterna, colheremos 100 vezes mais aqui, por fim a vida eterna. É justamente o que ele está falando através do profeta Jeremias. Os planos de Deus dar a vocês de esperança e um futuro. Esperança, porque as promessas de Deus para o povo de Israel, é o povo escolhido de Deus. Deus tem um carinho especial pelo povo de Israel. Daria a eles a esperança de um crescimento, de uma prosperidade espiritual. É um povo abençoado, era um povo que tinha de Deus todas as promessas. E o futuro é desse povo um dia encontrar o Senhor, estar com Ele. A nossa maior esperança é um dia ver o nosso Deus face a face. Isso traz para nós uma alegria incomparável. Observe que o nosso Senhor Jesus, ele é a nossa maior riqueza. Observe Filipenses capítulo 4, versículo 19. Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jesus é a nossa maior garantia, Ele é a nossa maior riqueza. Observe que o Senhor Jesus, Ele mesmo disse em Mateus capítulo 6, versículo 31 em diante, Ele diz que, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Observe que o versículo ele começa que diz o que nós vamos comer, o que vamos beber, o que nós vamos vestir. Diz quem faz isso é os pagãos. Os pagãos eles se preocupam com essas coisas. Ele corre atrás dessas coisas. Ele diz, mas o Pai Celestial, Ele sabe o que vocês precisam. O que Jesus está dizendo é que Deus, Ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Então, Deus sabendo do que você precisa, Ele vai suprir as suas necessidades. Mas uma coisa que nesses versículos, Ele ordena que nós atentamos para um princípio básico, importante. Qual é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em primeiro lugar, eu tenho que priorizar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar, fazer e obedecer e ter o cuidado de estar obedecendo os princípios de Deus, naquilo que Deus estabelece para que eu faça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Mas a gente observa hoje, principalmente nos dias de hoje, o homem está em uma carreira desenfreada.
O homem hoje, ele levanta pela manhã, ele não faz uma oração quando sai, quando ele chega, ele não agradece, ele não tira um momento para ler a palavra, ele não tira um momento para orar a Deus. Se alguém perguntar isso, não, eu estou sem tempo. Está em busca de todas as outras coisas que são perecíveis. Mas ele não tem parado um pouco para realmente buscar aquilo que é de mais importante. O próprio Jesus, certa feita, ele contou a parábola de um homem que tinha muitos celeiros. Um homem tinha muitos bens. E uma certa feita, aquele homem mandou derrubar todos aqueles celeiros e construiu outros maiores. E diz-nos a parábola que aquele homem, ele encheu aqueles celeiros de mantimento. E ele disse para a alma dele: ó minha alma, vaga, passeia, porque agora eu tenho mantimento para muitos anos. E Jesus disse que uma voz ecoou no coração daquele homem e disse assim: louco, se eu pedir a tua alma nesta noite, o que tu tem preparado e para quem será? Tem muita gente que se preparou a vida inteira para uma grande faculdade, para um melhor emprego, comprar a melhor casa, ter as melhores posições. Ele não dormiu, ele não comia, ele estava obstinado em busca do sucesso. Então eles fizeram tudo em busca do sucesso. Hoje, muitos, não é todos, mas muitos, eles começam a perceber que existe um vazio. E isso não preencheu aquele vazio que está. E é isso que Jesus está dizendo. Você pode correr atrás do seu sonho, sim, mas não se esqueça de Deus. Você pode buscar o seu melhor emprego, você pode trabalhar pela sua melhor casa, você pode trabalhar para ser o número 1 na sua empresa. Mas Jesus diz assim, ó, não se esqueça de mim. Eu sou prioridade na sua vida, porque você só tem um emprego porque eu te dou saúde. Você só tem um emprego porque eu te dei uma inteligência. Você só tem o conhecimento porque eu te capacitei para isso. E em que o homem tem glorificado a Deus? O homem tem atribuído isso aos seus próprios méritos. Sabendo que existe um ser que cuida, que zela, que preserva, que sustenta. Ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu vou simplificar. Se você buscar a Deus e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, você vai ter emprego, você vai ter casa, você vai ter os melhores salários. E se eu não tiver nada disso, eu vou ter Deus como meu Senhor. E se eu partir dessa vida, eu estou com Ele, estou seguro nele. O Senhor Jesus é a nossa maior segurança. Ainda que o homem não consiga ser bem sucedido nesta vida, mas só o fato de você ter a salvação em Cristo Jesus, de passar pelos portais da eternidade, ser convidado por Ele: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o descanso que está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a maior riqueza do homem. As coisas materiais são perecíveis, mas aquilo que nós depositamos em Deus, no dia que nós passarmos pelos portais da eternidade, nós vamos encontrar, porque o Senhor, Ele recompensará cada um daqueles que se esforçaram para servir a Ele com alegria. É por isso que Paulo diz: o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Essa é a maior riqueza que um homem pode ter na sua vida. Observe que Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida, para que nós venhamos ter sucesso em tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos, colocarmos a planta dos nossos pés, e aquilo que nós formos fazer, nós tivermos sucesso, há um conselho de Deus em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. O Senhor diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte, corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é o conselho básico, é um princípio, o segredo do sucesso de todo homem de Deus. Você quer ser próspero? Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa que tenha sucesso em tudo aquilo que você fizer? Está aqui o conselho. Primeiro que é não deixar de falar da palavra de Deus. É não deixar de falar da lei deste livro. No livro da lei. Segundo, meditar nele. Observe que o Salmo, no Salmo de número 1, nós observamos ali uns conselhos que o Senhor ele dá ao salmista. E o salmista traz esse conselho de vida para os leitores da palavra de Deus. Que ele mostra claramente ali no Salmo 1. Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. E não se detém no caminho dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ele diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Observe que o Senhor está dando o mesmo conselho a Josué. Tu quer ser bem sucedido, Josué? Tu quer ter sucesso? Tu quer ser vitorioso? Tu quer ser uma pessoa que aonde tu chegue, tu conquista aquilo que eu estabeleci a você? Quer ser uma pessoa corajosa? Você quer ser uma pessoa que se fortalece em Deus? Você quer uma pessoa que tenha sucesso na sua vida? Primeiro, Josué, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. E tenha o cuidado, Josué, de fazer conforme tudo quanto neste livro está escrito. Queridos, a história, ela comprova, a história mostra, todos aqueles que preservam, que guardam princípios, eles têm uma vida longa. Eles serão prósperos. Eles crescem. A sua descendência, a história é contada por muitos. Observem todo o contexto histórico de famílias. Famílias que guardam princípios. São famílias honradas. São famílias prósperas. São famílias que as pessoas falam bem, porque preservam princípios. Então, todos aqueles que preservam princípios, ele tem uma probabilidade de serem bem-sucedidos. Mas aqueles que quebram princípios, aqueles que quebram regras, aqueles que desobedecem leis, eles vivem pouco. A história é de fracasso, é de derrota, de morte, de pertes. Observe, atente bem. Tenha o cuidado, Josué, de fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. É como se eu estivesse dizendo, Josué, observe os princípios, observe e obedeça às leis desse livro. Seja regido por essas leis que tu vai prosperar e tu vai ser bem sucedido. Queridos, espero que essa palavra de reflexão ela possa ter aguçado a tua mente e você possa ter compreendido um pouco acerca desses princípios que o nosso Deus ele tem estabelecido para que nós possamos andar nele. Observe aqui o último versículo que Salomão, já um homem velho, ele deixa um conselho em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. E quando Deus
concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Observe que Salomão não era um menino, não era um homem de meia idade. Salomão já era um velho, experiente, e Salomão entende muito bem do que é prosperidade, do que é ter riqueza, do que é ter bens, do que é obedecer, mas também ele entendia que consequências teria um homem que desobedecesse a Deus. É por isso que ele diz: e quando Deus concede riqueza e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los e aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Que Deus maravilhoso. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que o nosso Deus possa abençoar você rica e poderosamente. E que você não aparte da sua boca o livro desta lei. Obedeça os princípios de Deus. Submeta à vontade do Senhor. Cresça em todas as áreas da sua vida. Mas nunca se esqueça de quem te promoveu, de quem te habilitou, de quem te preserva, de quem te dá graça para você chegar nos lugares que você tem desejado. Chega a esses lugares não se esquecendo de quem te colocou lá, porque foi Deus que te habilitou. Às vezes você não tinha nenhuma estrutura, humanamente falando, você não tinha nenhuma base, mas Deus ele te deu inteligência, meios para que você pudesse galgar aquilo que você sonhou. Que Deus te abençoe e te dê muita graça, em nome do nosso Senhor Jesus.